Senhor meu Deus e Pai, obrigado pela vida do teu filho. Usa ele com poder e autoridade. Coloca em sua boca a espada de dois gumes, que vai no mais profundo do homem, na divisão da alma e do espírito, e discerne pensamentos e intenções do coração. Que o Senhor possa também abrir o nosso entendimento para a tua verdade. Senhor, não permita que o inimigo roube aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graça sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Que alegria, né? Segunda vez no Amigos de Fé, primeira vez presencial. E meu coração realmente está grato, né, a Deus pela oportunidade de servir vocês com aquilo que Ele tem derramado, né, na nossa vida ao longo dos últimos 12 anos. Só rapidamente, né, sobre o Pearl Life Ministries. Lá nos Estados Unidos, eles começaram a operação em 1986. Eles não foram para nenhum lugar no mundo. E assim, por um milagre de Deus. Steve Gallagher nunca pensou em expandir o ministério, nada nesse sentido, nunca foi no coração dele. Mas por um milagre de Deus, né, ele escolheu a nossa nação para que nós tivéssemos esse ministério no Brasil, para servir as igrejas brasileiras. Nosso foco são homens cristãos que estão escravizados pelo pecado sexual. Nós estamos no Brasil há 2 anos em funcionamento e já foram mais de 134 pessoas alcançadas pelo ministério. Porém, no nosso programa residencial, que é o cerne do ministério, nós ainda tivemos pouquíssimos alunos, algo em torno de 15, agora 18 alunos, né, em toda a nossa operação. Então eu conto com você. Se você conhece alguém que está em sofrimento nessa área, né, de sexualidade, pecado sexual, seja com questão do heterossexual ou com o desejo homossexual, transgênero, etc., Deus trouxe esse ministério no Brasil para ajudar essas pessoas, amém? Então eu conto com você para divulgar isso. E se você vê alguém em sofrimento que precisa dessa intervenção, nós estamos prontos, para a glória de Deus, para ajudar essas pessoas. Ajudem a gente a divulgar, tá bom? E no final, de repente, colocar, né, o Instagram, o nosso site, né, para que você possa ajudar nessa divulgação. Fechado? Então, amém. Hoje, né, com muita alegria, eu quero compartilhar com vocês um tema que, no momento em que isso iluminou meu coração, né, isso foi fundamental na minha caminhada cristã, né, e na maneira como eu ando, né, dentro do meu casamento, como eu instruo, né, os meus filhos e como eu caminho, né, na vida cristã. Então, nosso tema hoje é uma só carne, o propósito eterno de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E depois nós vamos ler Gênesis 2, do 18 ao 25. Amém? Capítulo 1, 26 e 27. E depois, capítulo 2, versículos 18 ao 25. Então vamos lá. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E só um pedacinho do 28. E Deus os abençoou. Vamos ler aqui o 2, do 18 ao 25. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele.
Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Amém? É muito interessante, né, quando você olha o relato de Gênesis, né, o relato criacional, você vai perceber aqui 3 discursos de Deus. Né? Primeiro discurso, até Gênesis 2, 3. Depois o segundo discurso, que é um desdobramento do primeiro, de Gênesis 2, 4, até Gênesis 2, 17. E o último discurso, né, de Gênesis 2, 18 até o 25. É muito rico, né, porque quando você observa a maneira como Moisés estava descrevendo isso, narrando isso, parece uma liturgia, não é verdade? Parece uma liturgia. Né? Isso vem se desdobrando. Né? Ele começa de um ponto, aquilo vem caminhando, parece que tem uma apoteose, né? Parece que aquilo vai chegar a culminar em algo e realmente aquilo aponta para alguma coisa. E tem uma expressão na teologia que é chamada teleologia. Né? Ou seja, todas as coisas de Deus, elas começam em Deus, elas apontam para Deus, elas têm um propósito, elas têm um caminho. Então, quando você olha aqui, é muito maravilhoso, né? Você vê exatamente, né, esse desdobramento. E para que você possa entender os propósitos eternos de Deus nesse contexto, né, nesse desdobramento, nessa liturgia, a gente precisa olhar para alguns elementos, né, que na sociedade moderna foram perdidos. Né? Nós estamos vendo grande confusão no que diz respeito ao que é o casamento, ao que é a vida, ao que é o masculino, ao que é o feminino. Né? Hoje, há um grande propósito no progressismo em transformar em tudo líquido. Por que tudo ao redor do homem tem que ser líquido? Para que o homem possa moldar essas coisas como o seu coração deseja. Então, no progressismo, o homem está no centro de todas as coisas, mas tudo tem que ser o quê? Líquido, plástico, para que ele possa moldar. Então, é muito interessante quando você começa a olhar sobre isso. Lá na pós-graduação, a gente vai aprofundar com muita calma sobre essa questão, né, da revolução do self, né, a revolução do eu. Muita gente diz, o sexo está no centro da vida das pessoas. Não. Hoje, no progressismo, é o homem, né, que está centralizado e ele quer moldar todas as coisas conforme o desejo, né, cobiçoso do seu coração. Mas a gente vai dar uma olhadinha com calma, né, a partir de amanhã lá na pós-graduação. Mas Deus é muito diferente, né, a proposta de Deus no que diz respeito ao que ele estabeleceu. Tudo que Deus estabeleceu, gente, é absoluto, é sólido. Né? Deus não constrói nada em cima de algo líquido. Tudo que ele constrói é em cima de algo absoluto. Então, tem um camarada que escreveu um livro fantástico. O nome dele é John Walton. E o livro é O Mundo Perdido de Adão e Eva. E é muito bacana a proposta do livro porque, veja bem o contexto aqui de Gênesis, né? Algo havia sido perdido no Éden, sim ou não? Algo foi perdido. E Moisés, ali, a partir do momento que Deus separa o povo de Israel e está ali no deserto, saíram do Egito, Deus, de forma maravilhosa, começa a trazer para Moisés o quê? Olha, eu vou resgatar o que foi perdido. Então, essa narrativa, essa liturgia, esse desdobrar aqui, é justamente o quê? Deus já avisando, olha, eu vou restaurar essas coisas. Eu vou revelar para vocês aquilo que foi perdido. Né? E esse é o cerne, né, do livro do John Walton, já está traduzido para o português, você consegue comprar na Amazon, e eu encorajo você a leitura, porque é muito bacana o que ele trabalha lá. Mas, para que a gente possa entender, como eu falei para vocês, é muito interessante você olhar para essa dinâmica, né, esse desdobramento daquilo que Deus criou e daquilo que Deus estabeleceu. Então, veja, John Walton, quando ele vai descrever, ele fala o seguinte, né, que a terra, tudo aquilo que Deus criou. Antes da leitura do texto que eu trouxe para vocês, tudo aquilo que Deus criou é o que, gente? É um grande santuário. Então imagina, né? Não havia forma,
não havia nada que povoasse aquilo, e o Deus do haja, ele disse, haja luz e houve. E não só luz, mas houve todas as coisas. Então Deus ele começa a dar forma, né? Quero que você acompanhe aqui esse desdobramento. Começa a dar forma. Ele começa a povoar. E o que é tudo isso? Tudo isso, na verdade, é um grande templo. Tudo isso, na verdade, que ele criou com o propósito de ser o quê? Um grande santuário. E veja que esse desdobramento ele aponta para uma figura. Que figura é essa? A imagem e semelhança de Deus. O que um israelita pensou nesse momento? Quando ele conversa sobre todas essas coisas, ele fala de uma imagem e semelhança. O que o israelita pensou? Um templo. Um templo. Né? E você, eu não sei você, mas eu gosto muito de filmes medievais. E quando você vê os reis antigos, quando eles dominavam um território, o que eles estabeleciam dentro daquele território? A sua imagem no dinheiro, a sua imagem em templos, a sua imagem no seu exército, em todo lugar. E, gente, não foi diferente com Deus. Né? Deus, o que ele fez? Dentro de toda a criação, dentro desse grande templo, né, que ele estabeleceu, ele precisava, e ele desejava, na verdade, estabelecer o quê? Um sacerdócio. Então, quando ele imprime, né, moralmente a imagem dele no homem, o que ele está fazendo? Ele está separando alguém na criação, para que pudesse o quê? Cuidar desse templo. Evitar que esse templo fosse profanado. E aí Deus estabelece um pacto com a humanidade. Deus estabelece um padrão com essa humanidade. E ele levanta um homem para ser o guardião dessa promessa. E é muito interessante esse desdobramento, porque o que estava no coração de Deus? E aqui você vai entender a questão das dádivas. Ele estabelece esse sacerdote, mas ele não queria só que o homem fosse um sacerdote dentro desse grande templo. Deus também disse que esse sacerdote deveria dominar sobre toda a criação. Então, no pacto de Deus com o homem, Deus estabeleceu o homem, a imagem e semelhança dele, para que esse homem fosse o quê? Rei e sacerdote de toda a criação. Onde o homem estivesse, a imagem de Deus seria o quê? Refletida. Essa imagem moral de Deus, ela seria estabelecida em todo lugar. Mas para isso, o homem tinha uma outra missão. Esse homem, ele precisava crescer e se multiplicar. Então veja, não era só dominar, não era só evitar que esse grande santuário fosse profanado. Deus queria que esse jardim do Éden, ele fosse o quê? Expandido. Expandido. Preenchido. E a glória de Deus enchesse toda a terra. Então veja que, dentro dessa dinâmica, você vai perceber que era a função do homem crescer e se multiplicar. Crescer e se multiplicar. Mas para que o homem cresça e se multiplique, o que Deus determina? Deus os abençoou. O que é Deus os abençoou? Deus deu dádivas. Deus deu presentes aos homens, para que eles pudessem cumprir essa missão. E aí, gente, eu quero combinar algo para vocês para não ficar repetitivo. Eu quero dizer o que são essas dádivas. Às vezes eu vou trabalhar rapidamente, né? Na pós-graduação a gente vai mais profundo em cada um. Mas eu vou falar o que são essas dádivas. E aí quando eu disser, olha, as dádivas de Deus, você já sabe que são essas 5 coisinhas aqui, para que o homem pudesse o quê? Cumprir esse pacto, né? Cumprir isso que foi estabelecido com Deus. Quais são as dádivas? Quando você olha aqui o desdobramento, né, e essa liturgia. O nosso corpo. É uma grande dádiva de Deus, para que nós possamos cumprir essa missão que eu falei para vocês. Segunda grande dádiva que Deus dá aqui, na ordem, quando você observa, a nossa sexualidade. É muito interessante que a nossa sexualidade foi desdobrada, macho e fêmea. Uau!
isso também tem um propósito dentro desse propósito eterno maior. Amém? Então, Deus, quando ele divide macho e fêmea, ele já estava pensando nisso, no que diz respeito ao nosso corpo. Uma outra dádiva que Deus nos deu, sabe qual foi, queridos? O casamento. E dentro do casamento, para cumprir esse propósito, de quê, Paulo? De gerar uma descendência consagrada a Deus, de reis e sacerdotes, a sua imagem e semelhança, para preencher a terra, dominar a criação, evitar que o grande templo fosse profanado. Deus também nos deu o quê? O sexo. E Deus, por fim, a partir do corpo, da sexualidade, do casamento, do sexo, ele nos deu o quê? A família. E o que é isso? Uma descendência consagrada a Deus, de reis e sacerdotes, a imagem e semelhança de Deus, para preencher esse grande templo. O que é isso, gente? O que é isso? É justamente esse grande propósito de Deus. Esse é o propósito eterno. Deus desejou e estabeleceu que a vida na terra, a vida na criação, deveria ser o quê? Um grande culto de adoração a Deus. Vocês viram que nós fizemos aqui agora há pouco? Foi maravilhoso ou não foi? Mas na maioria dos lugares, esse tipo de atitude de adoração ele está restrito ao ambiente eclesiástico, às igrejas. E a maioria de nós não leva isso para o trabalho, não leva isso para a nossa casa, não leva isso para a nossa alimentação. Eu sou um, né? Eu estou gordinho aqui, né? Você não leva isso para as outras áreas da vida. Então veja que essa atmosfera aqui, ela precisa ser carregada para todos os lugares onde nós estivermos. Esse é o propósito de Deus. E sabe o que é mais interessante? Esse propósito ele foi perdido, e Deus ele começa a restabelecer esse mundo perdido de Adão e Eva a partir de Moisés e de Israel, e a missão de cumprir esse propósito eterno é de quem agora, queridos? De quem é? Da igreja. Essa missão, irmãos, é minha e sua. Então isso precisa expandir, isso precisa crescer, isso precisa o quê? Se desdobrar, transcender o quê? Esse ambiente. Eu vou dizer para vocês uma atmosfera que a gente pode alcançar e precisa alcançar. Sabe qual que é? A cultura. Como nós trouxemos a nossa adoração para o templo, nós entregamos a cultura para aqueles que estão profanando a cultura. Nós entregamos os nossos filhos para aqueles que estão o quê? Contaminando essa questão de descendência consagrada e por aí vai. Estão me entendendo aqui? Então veja, não adianta você criticar, por exemplo, o funk. Funk é ruim mesmo. E tem alguns que dizem, eu preciso fazer alguma coisa, Rubens. Sabe o que eles fazem? Eles criam funk gospel. Pensamento errado. Você não vai fazer o funk gospel, você não vai fazer o sertanejo gospel. Você não vai fazer a música pop gospel. Não. Você vai fazer uma música boa. Por exemplo, você pode fazer uma boa música sertaneja que fala do quê? Da criação. Hoje, música sertaneja fala do campo. Fala da agricultura. Fala das belezas do campo. Não, fala de quê? De prostituição. Por que um cristão que tem esse talento não pode fazer uma boa música sertaneja? Falando do campo, glorificando a Deus através dessa questão. Não precisa ser gospel, não. Mas ele faz uma música boa, porque essa música vai atingir aqueles que não querem chegar à igreja. Lembra o Rubem falou do irmão que não queria nem ouvir de crente? É uma forma de nós chegarmos a eles. Entenderam aqui? Falar de beleza, arte e por aí vai. Nós precisamos trabalhar nesse sentido. Amém? Mas eu não vou enviesar para esse ponto. Então veja, esse grande ambiente é um grande templo. E é missão minha e sua como igreja, resgatar esse propósito eterno e viver esse propósito eterno na terra como um todo. Amém, queridos? Então nós precisamos transcender esse ambiente aqui. Então, primeiro aspecto, o nosso corpo. O que é o nosso corpo, gente? Nosso corpo, ele é uma criação de Deus.
Ele é uma dádiva de quem? De Deus. Então essa conversa, meu corpo, minhas regras, está correta? Não, sabe por quê? Porque o seu corpo não foi criado por você. Você recebeu o seu corpo como um presente de quem? De Deus. A vida você recebeu de quem? De Deus. Então você não faz, a regra não é sua. Você é mordomo daquilo que você recebeu. O único que cria, ex nihilo, é quem? É Deus. O único que cria do nada é quem? Deus. Nós não criamos do nada. Tudo que nós desenvolvemos é a partir do quê? De uma dádiva que nós recebemos de quem? Que nós recebemos de Deus. E veja, gente, nesse lugar, nesse corpo, eu não vou explorar aqui, mas se você quiser estudar depois, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20, ele vai falar da teologia do corpo. Ele vai falar da teologia do corpo. E você vai perceber que o corpo ele não foi feito para a imoralidade sexual. O corpo foi feito para quem? Para o Senhor. E sabe o que é mais maravilhoso? O corpo não foi feito para a imoralidade sexual. O corpo foi feito para a eternidade. O texto vai dizer que foi feito para a ressurreição. Então a santidade é o que, gente? Uma vida de santidade e de pureza. É uma preparação para aquilo que há de vir, para a eternidade. Amém? Então veja, e esse corpo, se nós estamos dentro de um grande templo cósmico, vamos falar dessa forma, o que seria o nosso corpo? O nosso corpo, gente, funciona como um santo dos santos. Pelo menos deveria funcionar. Onde é que Deus habita? Onde é que Deus encontra conosco? Onde é que Ele manifesta a sua glória, o seu poder? Onde, gente? No nosso corpo. Então, essa teologia, essa filosofia, vamos colocar dessa forma, judaico-cristã, ela é uma filosofia que valoriza quem? Valoriza o corpo. E o progressismo ele vai dizer mais ou menos isso aqui, ó, o corpo não fala. O seu corpo, ele fica caladinho. O seu sexo biológico, ele reflete algo que não reflete aquilo que você pensa e carrega no seu coração ou como você se percebe. A minha pergunta é, qual das duas filosofias realmente está correta? Quem está falando a verdade, gente? Deus ou o homem? Então fica realmente essa reflexão para nós. Então realmente a imoralidade sexual, por exemplo, ela é incompatível. Ela realmente é incompatível com o nosso corpo para que nós possamos cumprir esse propósito. Até porque, gente, olha só, nós precisamos gerar o quê? Uma descendência consagrada de reis e sacerdotes. A imoralidade sexual, ela gera uma descendência consagrada? Não. Inclusive nesse texto de 1 Coríntios 6, você vai perceber da questão da união com uma prostituta. A união com uma prostituta é uma falsa união. Por que, Paulo? Porque, irmãos, dentro da imoralidade sexual, não existe promessa de amor. Não existe promessa de conjugalidade. Não existe honra. Não existe respeito. Não existe dignidade. Não existe cuidado, não existe segurança, não existe o quê? Proteção. Não existe nada disso. Então, o próprio texto vai dizer que quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Isso é uma grande desonra. Você está desonrando o templo de Deus. Entendemos aqui? E um segundo aspecto que eu quero trabalhar com vocês para que a gente possa avançar. Essas dádivas, quais são as dádivas? Só uma vez, para a gente fixar bem. O corpo, a sexualidade, o casamento, o sexo e a família. Essas dádivas, em Gênesis 1, elas têm um propósito e uma direção. E em Gênesis 2, elas têm outro propósito e direção complementares a Gênesis 1. Quais são eles? Gente, em Gênesis 1, o propósito das dádivas é a parentalidade. Guarde isso no teu coração. Parentalidade. Gênesis 1 vai apontar para quê?
todas as dádivas é porque Deus quer que o homem se torne pai e a mãe se torne uma mãe. Veja que o corpo feminino e masculino, a sexualidade, a questão do casamento e todo o resto é preparado para quê, gente? Para gerar uma descendência consagrada, de reis e sacerdotes, e o restante eu acho que vocês já decoraram aqui para não ficar repetitivo. Às vezes eu falo intencionalmente para isso ficar realmente gravado, né, e guardado no nosso coração. Então veja, Gênesis 1, todas as dádivas, elas apontam para a criação de filhos, para a geração de filhos. Isso me leva a trazer para vocês esse discernimento. O que é um homem? O que é ser masculino? É o potencial para se tornar marido e pai. O que é a mulher? A mulher é todo o potencial que você tem para se tornar o quê? Esposa e mãe. Então, Gênesis 1, todo o discurso de Gênesis 1, ele vai aprontar para a parentalidade, só que tem um porém. Deus, ele fez homem e mulher para que eles fossem pais e mães. Só que em Gênesis 2, ele declara que esse pai e essa mãe, eles precisam ser casados. E aí vem o segundo propósito das dádivas em Gênesis 2. Ou seja, o propósito das dádivas em Gênesis 2 é a conjugalidade. O propósito do sexo, sexualidade, das dádivas em Gênesis 2 é você não ficar sozinho. É você se unir a uma outra pessoa. Então, o propósito das dádivas é qual, gente? Fortalecer o relacionamento conjugal. É por isso, por exemplo, que todas essas dádivas, elas precisam ser vividas dentro de um contexto de aliança heterossexual, monogâmica, até que a morte os separe. Por quê, gente? Para que esse relacionamento seja sólido, esse relacionamento seja firme, esse relacionamento ele seja um momento de celebração, para que nesse relacionamento exista uma promessa de amor. Então veja, o que seria o casamento dentro desse ponto da conjugalidade? O casamento, irmãos, é o quê? É a promessa de amor. Essa grande aliança, ela só vai ser sustentada pelo amor. Mas para isso nós temos um desafio. O que é o amor? Porque hoje em todo lugar você ouve o seguinte: toda forma de amor é válida. Mas será que o que eles estão falando é amor? E a gente fica a reflexão, para a gente ganhar tempo aqui. É um conjunto de escolhas sacrificiais. O amor, ele vai entrar em ação quando a aliança está sendo ameaçada. É o amor que vai ser esse alicerce diante das provações, diante das tentações, diante das pressões, das crises. O que vai sustentar aquela aliança? O amor. E amor é sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal que deu, sacrificou. Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque, a quem você ama. Amor, queridos, ele não aponta em direção ao prazer, ele é uma promessa de prazer, de alegria, de celebração, de gozo. Porém, o amor ele vai entrar em ação quando você precisa oferecer outra face, andar a próxima milha, perdoar, renunciar, se arrepender, confessar o seu pecado, se humilhar. É o amor que vai mover o nosso coração para todas essas questões. Amém? E o casamento é o que, gente? É a promessa de amor. E quando você pega todo esse desdobramento aqui, quem é que Deus chama para fazer a promessa de amor? Quem? Valendo 2 pontos, Jubim, na prova aí que no final. O homem. Por isso, gente, não tem nada mais ridículo na atualidade do que esse movimento, no sentido de que agora a mulher é quem pede o homem em casamento. Vocês já viram vídeos sobre isso?
Vocês já viram que agora a lei permite que o homem tome o nome da mulher? Vocês já viram? Eu atendi um aluno no Prayer Life que ele casou e ficou com o nome da mulher, sobrenome. Gente, por que é o homem? Por que Deus disse, deixará o homem e se unirá? Por que é o homem que vai em direção à mulher? Tem um propósito eterno nisso. Quem é mais forte biologicamente? Quem foi chamado ao mandamento de liderar? O homem. Se não é o homem que vai, a mulher, e faz a promessa de amor, de sacrifício, de renúncia, esse homem vai abusar dessa mulher e desses filhos. Esse homem vai oprimir essa mulher e esses filhos. Deus está chamando o homem à autonegação, ao homem sair de uma vida autocentrada para uma vida de sacrifício em favor da família. Paulo, por que isso? Gente, dentro da função, veja, lembra que a questão é a procriação e a conjugalidade? Você depois vai estudar, é tão gostoso, depois dessa base, a gente está dando só a base. Depois que você vai estudar, você vai enxergar essas questões. Porque a missão do homem é o quê, gente? Gerar todo um ambiente de proteção para que a mulher possa dar a luz. A missão da mulher é interna, a missão do homem é externa. Só que se ele não tem a mulher e os filhos para se sacrificar e se voltar para dentro, esse homem vai estar voltado sempre para fora. Então ele cria um ambiente. O que aconteceu no Éden? Adão fracassou. Ele não expulsou a serpente. Ele foi apático. Ele foi omisso. E o que aconteceu? A mulher ficou desprotegida. Isso acontece muito, gente. Muito na atualidade. E nós, homens, prestaremos conta diante de Deus, porque é nossa função o sacrifício. E se você quiser meditar um pouco mais no que eu estou falando, Efésios 5, 21 ao 33. Quem é que Deus chamou para amar a esposa e se sacrificar por ela? O homem. Se o homem não tiver essa autonegação, ele vai se centrar nele. E aí, gente, aqui eu tenho um ponto que é doloroso, mas é importante a gente refletir. Hoje, a masculinidade é o quê? Ou você ser avesso às mulheres, ou você ser independente das mulheres. Então, veja, hoje uma masculinidade, eu vou até chamar de tóxica. É o cara ser saradão. Não é pecado ser saradão, tá? Eu até estou precisando de algumas coisas assim. O cara é altamente disciplinado, 4 da manhã ele está na academia, cuida da alimentação dele, vai no salão, faz a barba, faz um monte de coisa, cuida dele, e ele meramente se relaciona com as mulheres por prazer e depois ele vai embora. E ele quer viver uma vida independente das mulheres. Gente, isso não é masculinidade. Um homem pode ter um bíceps gigante, uma barriga trincada, pode dirigir uma Ferrari. Se ele não quer assumir uma esposa para cuidar dela, se sacrificar por ela e criar filhos para a glória de Deus, ele não é um homem. Ele é um moleque. Ele é um menino. Diante da palavra de Deus, o homem é chamado a essa missão de ir até uma mulher, fazer uma aliança com ela, com uma promessa de amor, para que eles dois possam gerar o quê? Uma descendência consagrada, para preencher a terra. E o resto da história vocês conhecem aqui. Amém, gente? E hoje o que mais se fala é essa questão de casamento, né? Então veja, a masculinidade é justamente essa. As diferenças entre homem e mulher, elas não visam a disputa, elas visam a complementariedade. Então veja, é nosso papel. E agora, como é que a mulher entra nessa relação? Aceitando a condição de estar sujeita ao seu marido. De se submeter à liderança de um homem. Homem, não menino. Homem. E esse homem caminhar dentro da missão dele e ela fazer a dela. Ela gerar os filhos. Ela se auto-sacrificar dentro desse sentido. E sabe o que é mais maravilhoso nisso, gente? Tanto o homem e a mulher. Quando eles entendem a sua função, eles estão experimentando de redenção. Porque o homem, quando entra nessa dinâmica de autossacrifício, ele consegue entender o que Deus fez por ele.
A mulher, quando entra nessa dinâmica, ela entende aquilo que Deus está fazendo em relação à igreja, né, em relação à humanidade. Veja que o contexto de Efésios 5 é o quê? Cristo santificando a sua noiva. Como, gente? Por meio do quê? Do sacrifício. Amém? Por que o homem tem a casca mais grossa? Porque a gente aguenta a pancada. Por que o homem fica em pé e a mulher senta? Porque isso é negar a si mesmo e se auto-sacrificar. Por que quando está andando na rua, o homem anda do lado do carro? Porque se alguém tem que dar a vida, tem que ser o homem. Justamente por conta disso, porque é mandamento de Deus para cada um de nós. Nós guardamos e protegemos as nossas esposas. E se a gente não age com auto-sacrifício, nós estamos deixando nossos filhos e nossas esposas vulneráveis. E aí o que vai acontecer? A serpente vem e leva. E não tem serpente, gente, levando muitas esposas e filhos, sim ou não? Porque o homem não guardou o nicho. O homem não guardou o ambiente. O homem não cumpriu a sua responsabilidade. É muito importante a gente refletir. Tá bom? Então esse aspecto ele é fundamental, né, para que o homem possa tratar a questão do seu caráter. E tem algo muito rico aqui, veja. Com relação ao corpo e à sexualidade, né, e o casamento. Por que Deus diz o seguinte: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher? Tornar-se-ão uma só carne. O que é isso, gente? Veja bem, o homem, eu, por exemplo, vou usar meu exemplo aqui. O meu corpo, ele funciona de forma adequada para que eu possa me manter vivo. Então, o meu organismo, ele é autossuficiente para quê? Para gerar vida, gerar bem-estar e várias coisas. O grande inimigo do meu corpo acaba sendo eu, né? Dentro dessa dinâmica. Porém, gente, para procriação, eu sou autossuficiente? Não. Eu, macho, preciso de que corpo para que eu possa formar um organismo completo para a procriação? A fêmea. Então, o que é esse unir-se-á por meio do casamento, por meio do sexo? E o sexo, gente, originalmente é o que celebra o casamento, né? A aliança de casamento do casal é o ato sexual. É o ato sexual. Por isso que nós precisamos guardar a nossa pureza, tanto o homem quanto a mulher, para que essa aliança seja estabelecida diante do altar de quem? Do altar de Deus. Então, quando um homem e uma mulher se unem, eles se tornam uma só carne para quê? Para poderem procriar, gerar, se tornam frutíferos, férteis, para gerar uma descendência consagrada de reis e sacerdotes, para a glória de Deus. Então eles se unem dentro desse propósito. E é por isso, gente, que toda forma de amor não é válida. A relação homossexual é uma relação infértil. Eles não geram uma descendência consagrada, eles não crescem e se multiplicam. Por que a relação, por exemplo, como o adultério, a prostituição, ou qualquer outra coisa, não é se tornar uma só carne? Paulo, mas eles são férteis, mas eles não geram uma descendência consagrada. Porque o self, o eu, está no centro da motivação de todas essas questões. Então é por isso que a impureza sexual ela não encaixa com essa questão. E é por isso que vem Gênesis 2:25. O que ela vai dizer, Gênesis 2:25? O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Pureza. Uma nudez que não traz vergonha. Uma nudez que não traz contaminação. Gente, de novo, por que a impureza sexual não entra? Porque ela não tem uma promessa de amor. Ela não tem uma promessa de conjugalidade. Ela não tem uma promessa de parentalidade. Ela não tem honra. Ela não tem respeito. Ela não tem uma promessa de gerar uma descendência consagrada para a glória de Deus.
Entendemos? Então, você não pode viver delícias das dádivas fora desse propósito eterno. Porque aí você está profanando o templo, quebrando a aliança e enchendo a terra de quê, gente? De bênçãos, de toda sorte de maldição. E aí você fecha essa questão de que forma? Olha que coisa maravilhosa, né? Você vai fechar de que forma essa questão? Nós vimos as origens, rapidamente, mas vimos as origens. E agora nós vamos o quê? Ver o futuro, a escatologia, o propósito eterno. Então veja, gente, as dádivas, em especial o casamento, eles são o quê, irmãos? Uma sombra. Uma sombra de algo infinitamente superior que está por vir. E aí você percebe que, por que Deus criou todas as coisas? Porque Ele queria que isso aqui fosse um grande culto de adoração a Deus. Por que Ele queria que as pessoas olhassem umas para as outras, honrassem, respeitassem, cuidassem? Por que Ele não queria que esse grande templo fosse profanado? Porque a vontade de Deus, ao criar todas as coisas, era se unir à criação. Através do que, gente? De um casamento. Então Deus, Ele cria todas as coisas para se casar com elas, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Assim como Deus tira Eva de Adão, todas as coisas foram criadas e são sustentadas em Cristo, para que Deus dê a Cristo toda a criação em casamento. Todas essas coisas, elas apontam para as bodas do Cordeiro. Aleluia, gente. Eu não sei como isso chega ao teu coração, mas quando eu estava estudando sobre esse aspecto, sabe, isso enche o meu coração de alegria. Sabe? E aí eu quero puxar um texto aqui para que nós realmente possamos ler, né? A estrutura, né, de Efésios 5, ela vai trazer exatamente isso. Paulo diz, olha, tudo isso é um grande mistério, mas eu não me refiro ao homem e mulher, eu me refiro a Cristo e à igreja. É justamente esse propósito desse grande casamento, dessas grandes núpcias. E aí eu gostaria de ler com você Isaías 54, 5, por favor. Se você quiser abrir sua Bíblia. Ela diz o seguinte, Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda terra. O Senhor, porque o teu Criador é o teu marido. E para a gente fechar, Apocalipse 21, 1, 2. Vai dizer o seguinte, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Seu casamento, ele precisa ser essa preparação. A nossa vida cristã precisa ser uma vida de preparação para a vinda dele, para esse casamento, para as bodas do Cordeiro. O propósito eterno de Deus para essas dádivas é se casar conosco, é estar unido a nós eternamente. E veja bem, querido, seu corpo não foi feito para a imoralidade sexual. Seu corpo foi feito para a ressurreição. Seu corpo foi feito para a vida eterna. E se Deus é espírito, se o corpo de Cristo é espírito, e ele está unido a você, é justamente esse o nosso destino e nisso que nós devemos pensar. Então, todas essas coisas, elas estão alinhadas dentro de um propósito. Você não pode simplesmente pegar
separar essas coisas e colocar as suas regras sobre elas e viver segundo o propósito do seu coração. Entendemos o propósito de uma só carne? Entendemos a dinâmica da procriação? Entendemos a dinâmica da conjugalidade? Todas essas coisas são bênção de Deus para que nós possamos cumprir a nossa missão para a honra e para a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Vamos fazer uma oração breve, né? Eu particularmente, assim, meu coração se enche de alegria. Quem conhece, né, meu testemunho, não é o foco hoje, sabe que o quanto meu coração se alegra daquilo que Deus fez na minha vida, né, no meu casamento, e do privilégio, né, e da alegria que Ele me dá hoje de servir homens que estão mergulhados, né, no mesmo tipo de escravidão que eu vivi, ou até outros tipos, né, de escravidão. Cada casamento, né, que Deus restaura através desse ministério, cada sexualidade, cada pureza, né, que Ele restaura através dessa parceria, dessa dinâmica relacional que a gente tem com Ele, é motivo de grande alegria. Então meu coração está grato. De alguma forma, se aquilo que nós compartilhamos essa noite te confrontou, te trouxe desconforto, ou te trouxe uma grande alegria no coração. E é nosso desafio como homens e mulheres de Deus, cumprir essa missão. Aquilo que foi perdido no Éden foi restaurado na cruz. E a missão é nossa, de preencher essa terra com muitos amigos de fé, com uma descendência consagrada de reis e sacerdotes. A cultura pertence a Deus, a educação pertence a Deus, a família pertence a Deus. Ordens criacionais foram estabelecidas, elas não estão sujeitas à mudança. E cabe a nós estabelecer e caminhar, levar a verdade absoluta para onde existe hoje uma mentira líquida. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, muito obrigado. Com coração grato, Pai, que eu quero encerrar esse tempo. Obrigado por ter compartilhado comigo essa mensagem, por ter trabalhado profundamente no meu coração, Senhor. Me trazido desconforto, confrontado nos meus pecados, mas colocado no meu coração, Senhor, a Tua verdade, estabelecendo realmente princípios eternos acerca dessas questões. Pai, em nome de Jesus, Pai, com coração grato, Pai, eu semeei isso no Senhor e pelo Teu Espírito na vida dos meus irmãos. Eu tenho certeza e convicção, Pai, que essa palavra vai crescer. Eles vão pesquisar, eles vão estudar, eles vão se interessar. Eles vão glorificar o Senhor agora para aqueles que já estão caminhando dentro dessa visão, mas aqueles que precisam de algum alinhamento, Pai, que pelo Teu Espírito Santo apresentem um coração quebrantado, arrependido, e possam fazer esses alinhamentos e os caminhos de volta. E a Ti, somente a Ti, eu dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.